Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouco hoje sobre hidratação. Bom, o nosso corpo ele é composto de mais de 50% de água. As mulheres um pouco mais, os homens um pouco menos, mas em geral todas as nossas células e funções biológicas em maior ou menor grau dependem da água, dependem da presença da água, do funcionamento, do preenchimento, do transporte de todos os elementos que são necessários para a nossa vida, né? Então, assim, eu encontro e vejo diariamente muitos pacientes que falam para mim: doutor, eu estou com a urina muito amarela. Aí eu falo para ele assim: você está bebendo pouca água. E o que eles me respondem? Não, eu bebo bastante água. Você bebe bastante água dentro daquilo que você imagina que seja bastante, mas não é o suficiente para o seu corpo, né? Se a urina está amarelada, isso é sinal de falta de líquido, de falta de água. O corpo precisa eliminar todos os dias diversos elementos provenientes do nosso metabolismo, né? Sódio, potássio, cálcio, ácido úrico, algumas proteínas, né? E principalmente ele precisa eliminar elementos provenientes dos excessos alimentares, né? A gente sempre acaba comendo mais sal do que precisa, conservantes, corantes e coisas provenientes dos alimentos industrializados, né? Imaginem, por exemplo, que isso aqui seja uma carga de solutos, né? Vamos chamar de solutos, que são os elementos que precisam ser eliminados. A gente pode ver aqui que eles estão em forma sólida e para sair do nosso corpo eles precisam estar misturados na água. É daí que vai ser feita a formação da nossa urina, que eu vou explicar para vocês, certo? Então, o rim aqui, né, vai recebendo o sangue e vai retirando os elementos e excretando aquilo que precisa ir embora. Vamos supor que essa pessoa precisa eliminar tudo isso aqui durante o dia, certo? A gente elimina aos poucos, óbvio, ao longo de 24 horas. Eu vou colocar aqui um pouquinho da parte sólida que precisa sair. E o que o nosso corpo vai fazer durante a filtração? Ele vai ir misturando aquilo com água, certo? Então essa pessoa tomou pouco líquido hoje, né? E o que acontece? A nossa urina está muito concentrada, a gente tem pouca água. Então ela veio conversar comigo e eu pedi para que ela tomasse mais 1 litro de água de manhã, mais 1 litro à tarde. E o que acontece? À medida que você vai tomando mais líquido, essa água em excesso vai sendo eliminada, se misturando junto com aqueles elementos e nós temos uma urina menos amarela, um pouco mais diluída, sinal de que estamos mais bem hidratados. Então, gente, à medida que nós vamos tomando mais água, tomando mais líquidos, né, a gente vai acrescentando água a essa nossa urina, né, porque esse excesso de líquido precisa ir embora, né, o corpo já preencheu todos os setores que precisava e nós vamos diluindo e ficamos com uma urina mais clara, que é sinal de boa hidratação, né? Porém, tem um detalhe: a urina ela tem um limite, né, de acordo com a quantidade de água e com alguns outros elementos que ajudam a diluir esses solutos, né, que são os elementos sólidos. Existe um limite de diluição, ou seja, numa alimentação desbalanceada, excessivamente carregada em açúcares, sódios e elementos industrializados, o corpo vai tentar eliminar todo esse excesso desesperadamente jogando isso para os rins, né? Então, um exemplo, né, a gente está sobrecarregando a nossa urina, né? Estamos nos alimentando com um excesso de elementos. Então chega um ponto em que a urina, a água, não consegue mais diluir o excesso de elementos que vão sendo filtrados. Isso vai sedimentando, ou seja, vão formando-se cristais. E esses cristais vão se agrupando e nós começamos a formar cálculos renais. Então, a origem básica da formação das pedras e dos cálculos renais do sistema urinário é a supersaturação, o excesso de elementos na urina que não consegue diluir tudo e vai formando pequenos cristais que, se agrupando, formam as pedras que incomodam tanto as pessoas, certo? Então, gente, toda vez que você tem sede, significa que o seu corpo já percebeu falta de água em algum local. Ele gera o reflexo da sede, que induz você a tomar líquido para repor essa falta. Então, a sede nada mais é do que uma reposição, ou seja, você está repondo uma coisa que já está faltando, né? Para conseguir uma boa hidratação, ter a urina bem diluída, né, que é
sinal de boa hidratação, você precisa ter o hábito de beber água. Ou seja, não espere ter sede, tenha o hábito de beber líquido frequentemente, tá bom? Até a próxima.